Salmo 31 começa dizendo: Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me preparam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. O Salmo 31 é um salmo muito bonito. Ele é um salmo recheado de ecos e déjà-vus de outros trechos do próprio livro de Salmos e de outras literaturas proféticas também. Ele é um salmo de súplica, um salmo individual de lamento, em que o salmista pede que Deus o resgate, que Deus o salve dos inimigos que estão à espreita dele. O Salmo 31 é citado, por exemplo, no livro de Jonas. O Salmo 31, verso 6, o Salmo 31, verso 21, são citados em Jonas, capítulo 2, verso 4 e capítulo 2, verso 8. E, na verdade, quando você lê a oração de Jonas, você fica impressionado com a beleza do poema que Jonas constrói nessa oração, mas também com o conhecimento bíblico de Jonas. A oração de Jonas 2 é uma colcha de retalhos de vários trechos dos salmos, como o Salmo 30, por exemplo, o Salmo 31 que eu já mencionei, e vários outros. Agora, qual é o contexto da oração de Jonas no capítulo 2? Numa série que a gente fez, e você pode encontrar nas nossas redes, a série chamada O Peixe e o Verme, a gente falou bastante sobre o livro de Jonas. Jonas, um profeta de Deus, foi enviado por Deus para pregar em Nínive, na Síria, um povo que era inimigo do povo de Israel. E Jonas reluta em ir, na verdade ele foge, ele vai para outro lugar. Ele vai para Tarshish, numa região da Grécia. E aí, nessa fuga, o barco dele passa por uma tempestade, o barco em que vários estavam, e Jonas acaba sendo atirado ao mar, numa situação muito interessante que você pode estudar depois. E aí ele é engolido por um peixe, ou uma peixa, né? Porque no texto bíblico tanto o substantivo feminino quanto o masculino são usados. E aí dentro da barriga desse animal, ele faz uma oração, que é a oração do capítulo 2. E esse vasto conhecimento que Jonas demonstra ter da Bíblia e do livro de Salmos é usado não para Jonas pedir perdão por ter fugido da ordem que Deus tinha dado, mas para Jonas pedir por salvação. E por que isso é interessante? Porque quando Jonas menciona o capítulo 31, há um contexto no capítulo 31 do livro de Salmos que tem a ver com o livramento dos inimigos. O salmista está pedindo para ser livrado dos inimigos, para ser salvo dos inimigos. Quando Jonas, na barriga do peixe desse animal, ele clama por salvação e cita o Salmo 31, a quem Jonas está colocando como inimigo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes a gente pode saber usar muito bem a Bíblia, mas manipulando o texto a nosso próprio favor. Qual é o uso que a gente tem feito da Bíblia Sagrada?